Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista, começando aqui mais um programa de discussão, de debates, de entrevistas, enfim, um programa que sempre traz para você as personalidades da cidade, da região metropolitana e, claro, o debate aprofundado neste horário da 1h30 da tarde, né? Uma tradição na discussão política e dos assuntos que fazem o dia a dia aqui da cidade, da região metropolitana, a educação, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os investimentos aqui pela cidade, né? O urbanismo aqui das cidades da região. E, além de tudo isso, o debate aprofundado também dos assuntos de interesse nacional que vão se sucedendo aí, né? Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, uma entrevista à Veja, não é, que também passou pelo Estadão, dizendo que foi armado, em determinado dia, ao Supremo Tribunal Federal para matar o ministro, que ainda segue como ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e que depois do tiro que daria de misericórdia a Gilmar Mendes, ele se suicidaria. E é uma coisa incrível que acontece pela República Brasileira. Também não sei porque que passou pela cabeça do Rodrigo Janot contar isso publicamente. Setembro Amarelo, pô. Setembro Amarelo, mas depois do assassinato, o suicídio, homicídio seguido de suicídio, né? Seria realmente algo impressionante, né? Na República Brasileira. Um caso desse tipo. O Procurador-Geral da República mata, né, em pleno Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, Gilmar Mendes, né, e depois se suicida, por conta do envolvimento que o Gilmar Mendes fez em relação à filha. Curioso que o Gilmar Mendes respondeu, enfim, viu uma nota lamentando, nota grande até, né, e indicando que o ex-procurador-geral deve procurar um tratamento psiquiátrico, né. Bom, vamos seguindo aqui, lembrando que nós temos uma reprise diariamente aqui no Ponto de Vista, sempre a partir de 8 da noite, 20 horas, né? Para você acompanhar o que a gente debate, o que a gente discute aqui diariamente. Quem está com a gente aqui é o Ronaldo Serápicos, advogado, uma figura sempre antenada com as questões políticas da cidade e do país, que colabora mais uma vez com a gente. E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo bom, Edgar? Tudo bom, meus amigos da mesa? Um grande abraço aos nossos telespectadores da Santa Cecília. O nosso advogado experiente e especialista na área eleitoral, Rogério Merrana, volta aqui ao programa, participa conosco, vai trazer algumas dicas, algumas informações importantes, umas mexidas, algumas alterações que vamos ter para as eleições de 2020 também. Prazer recebê-lo, Merrana, tudo bem? Obrigado, Edgar, é sempre um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos que nos assistem em casa. Ronaldo, boa tarde. Meu amigo Aldo aqui do lado, que já vai ser apresentado. Sempre um prazer estar aqui, tentando contribuir de alguma forma para o debate. Obrigado ao Merrana também por estar conosco. O Aldo Neto completa nosso time, nossa mesa nessa edição. Normalmente o Aldo está para o lado de cá, hoje ele está para o lado de lá, está certo, com a ausência do Marco Santana. E o Aldo sempre aí atento também às questões da cidade e do país, mais uma vez colaborando aqui com a gente. Tudo certo aí, Aldo Neto? Tudo certo. Inclusive, quem quiser mandar aí suas mensagens, também vou estar lendo aqui. Lá do Marco Santana, que eu consigo ir para a direita e para a esquerda, eu tenho essa mobilidade. Tem essa mobilidade. Nem todo telespectador aí tem também. Mas se você for isso encher o saco, nem precisa mandar mensagem, tá bom? Muito bem. Lembrando que você que está na reprise, conferindo com a gente aí, uma boa noite também a você, claro. E lembrando que o programa é ao vivo e acaba às 14h30, até a reprise começar às 8 da noite. Coisas impressionantes podem ou não acontecer, não é, na nossa confusa República Brasileira. Eu só queria lamentar, Edgar, você colocou aí o negócio do Janot. Eu não quero lamentar a fala dele, porque ele abriu o coração, abriu a cabeça dele. E ser louco nesse país que a gente vive, eu acho que é um problema sério de saúde que deve abranger quase a totalidade da população. Então a gente tem que botar isso em conta. E a maior prova do que eu estou falando é o que a gente vê nas redes sociais, as pessoas compartilhando isso, dizendo, pena que não fez, eu vi. Lamentável, tinha que ter feito, dê aumento para esse procurador. E isso é pior do que pensar e falar, olha, um dia eu pensei em... O Gilmar Mendes é um ministro polêmico, né? Se envolveu já em várias discussões, mas eu, sinceramente, nunca ouvi um operador de direito que passasse aqui por essa bancada, ou que eu conversasse com esse operador do direito, seja ele advogado, juiz, promotor, enfim, que dissesse que o Gilmar Mendes tecnicamente não é bom. Nunca ouvi isso, viu, Ronaldo? Ele defende muito bem os pontos de vista dele, né? Eu acho que o problema é que ele politiza posições jurídicas e esse é o grande problema. É muito raro eu concordar com alguma posição do ministro Gilmar Mendes
E esse caso agora é uma exceção, porque eu acho que estava certo na nota dele que realmente o ex-procurador-geral da República precisa procurar ajuda. Claro. Porque os 2 episódios são inimagináveis, né? O primeiro dele pensar e premeditar um eventual homicídio dentro do Supremo Tribunal Federal, Meu Deus do né? céu. Porque ele confirma que entrou armado, quer dizer, fica até um alerta para a segurança do Supremo Tribunal Federal, que tem que acabar essa história de que qualquer pessoa pode entrar armada dentro do tribunal. Tá? Acho que tem que ser revisto isso daí. Os procuradores, eu tenho certeza que não são revistados assim como os ministros, e é capaz até que, se por acaso for detectada a arma, permitam que ele entre com a arma. É uma coisa que a gente vai ter que rever, porque é muito grave a declaração que ele deu. O segundo episódio, talvez, pior do que o primeiro, depois desse tempo todo, fazer essa confissão publicamente em grandes veículos de comunicação. Né? Eu acho que esse assunto, Edgar, ele levanta para nós aqui a discussão de que os membros da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal deveriam ser escolhidos de uma outra forma. Não está dando certo essa história do presidente da República indicar tanto o procurador quanto os ministros. Então, talvez o próprio Ministério Público pudesse indicar o seu Procurador-Geral da República, através de uma eleição interna, de uma forma de escolha do mais preparado para aquele momento, e os ministros do STF pela comunidade jurídica em geral, porque, infelizmente, a gente vê um aparelhamento e de muitas vezes pessoas despreparadas. Né? Está provado hoje que o procurador, o ex-procurador, não tinha equilíbrio emocional para exercer a função. Ele cometeu vários erros e hoje a gente está sabendo por quê. Realmente ele faltava uma solidez emocional para exercer o cargo. Enquanto tiver bambu, lá vai flecha. Era a frase que ele usava, né, Alejandro? E me parece que a questão é grave de qualquer forma, porque se o que ele relatou, que ele chegou ao ponto de tentar a execução do ato e não conseguiu mover o dedo para puxar o gatilho, é verdade, é tão grave quanto se ele não fez isso e agora está falando isso, está mentindo para vender livro, como algumas pessoas estão insinuando. Não importa por que lado ser verdade a ocorrência do fato ou não, isso demonstra realmente, na melhor das hipóteses, um sinal de desequilíbrio do procurador, ou à época ou agora. Isso é outra infelicidade também no momento, né? Acabou de escrever um livro, ele vai ser publicado, vai para as livrarias. A falta de oportunidade. Aí o cara me dá uma declaração bombástica dessa, né? Exatamente. Qualquer pessoa minimamente inteligente, né? Eu havia esquecido esse detalhe aqui, pode levantar isso que o Mejana está colocando agora. Pô, o cara foi orientado por algum assessor lá, falou, olha, vai para dar uma declaração qualquer bombástica aí, tal, que vai puxar a venda do livro, todo mundo vai querer saber como é que foi a coisa e tal, né? Vai jogar na mídia isso aí, já jogou, né? Escolhe o ministro a mídia mais inteira está odiado de discutindo, todos, escolhe o Gilmar Mendes, que é aquele envolvido em maior número de polêmicas, né? Eu não tenho procuração e nem a intenção de defender aqui o ministro Gilmar Mendes, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, ele toma as decisões dele e ele defende as decisões dele. E ele justifica as decisões dele. A gente concordando, a gente discordando, a gente olhando que às vezes fica um gostinho de que a motivação jurídica vem depois da intenção política, mas o fato é que ele toma as decisões e as defende publicamente, em plenário. Então é um ministro de opinião. E aí você pegar um ministro de opinião, que nos momentos do... Personalidade, né? Exatamente. É um ministro de personalidade. E um momento como o Brasil atual, onde quem tem personalidade é alvo, se não de um lado ou de outro, realmente fica um pouco estranho. Mas insisto, acho que o que eu quero, a minha opinião nesse sentido de qualquer forma, não importa muito se o fato ocorreu ou não, isso é um péssimo sinal sobre um ex-procurador-geral da República. Péssimo sinal, como é também, né? Eu acho, já digo isso aqui há muito tempo, entendeu? É as pessoas ficarem discutindo e debatendo o que foi decidido na Suprema Corte. A Suprema Corte, ela tinha que ser a palavra final. O que foi decidido na Suprema Corte, acatou e acabou. Não pode restar dúvida, não pode restar uma sombra contra uma decisão da Suprema Corte em nenhum país do mundo. Você veja o que aconteceu agora há pouco no Reino Unido, na Inglaterra, né, quando o primeiro-ministro resolveu dissolver não, né? Paralisar o Congresso por 60 dias, se não estou enganado, enfim. O presidente da Câmara, os parlamentares se rebelaram, foram à Justiça. O que decidiu a Suprema Corte? Não tem paralisação nenhuma, segue o trâmite normal. Vamos decidir aí a saída do Reino da Europa, né? Da União Europeia.
de maneira conjunta e tem que apresentar para o Congresso aprovar ou não. Se o Congresso não aprovar, sabe Deus o que vai acontecer lá. Na Inglaterra, nesse caso da Inglaterra, uma situação ainda um pouco mais grave, porque o ato de fechamento do Congresso, não é fechamento, mas lá de suspensão, de paralisação, obrigado, é um dos poucos atos que ainda compete à rainha. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que o ato foi da rainha a pedido do primeiro-ministro. Pedido do primeiro-ministro, quer dizer, a gente não tem na história recente um precedente de revisão pelo judiciário do ato da rainha na Inglaterra. E a Suprema Corte foi lá e reviu. Falou, não tem essa conversa, acabou, está decidido. Então, Edgar, ficamos nós aqui a debater em rádio, televisão e jornal a decisão da Corte Máxima do país. A Suprema Corte inglesa tem quase que unanimidade de decisões. Eventualmente você tem um voto divergente, o outro, mas a Corte é unida e vota pelo interesse da nação. Você tem uma maioria esmagadora de decisões muito polêmicas que o Supremo vota 6-5, empata, desempata, vai para os pênaltis na prorrogação e aí depois eles voltam atrás e mudam. A prisão de segunda instância, ela corre o risco de sofrer a terceira alteração agora. Eles mesmos não se entendem. Então você chega na Suprema Corte e a Suprema Corte diz o seguinte, olha, a legislação brasileira ninguém entende, nem nós. Tanto é que a gente não consegue chegar à conclusão do que a Constituição diz. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. E eles é que põem em dúvida a credibilidade das suas próprias decisões. Agora, se há uma decisão 6-5 sobre um tema cristalino da Constituição, que é a prisão de segunda instância, e eles não sabem qual é a resposta, e estão adiando indefinidamente essa resposta, eu acho que eles pagam a própria dificuldade de chegar no entendimento. Então, qual é a resposta cristalina, na tua visão? Não, para mim, a Constituição é muito clara de que a prisão de segunda instância ela aguarda o julgamento final. Você tem que mudar isso de alguma forma. Mas se você pegar a Constituição e ler a Constituição, a mesma coisa acontece agora com essa história que eles julgaram ontem. Tá? Não há previsão legal, é o contrário, não há previsão legal nenhuma de que os réus devam ter uma ordem para se manifestar no processo, porque um delatou o outro, eles criaram um avestruz aí, uma coisa que não existe na lei. Então, quando tem lei, eles dizem que não está escrito na lei, e quando tem lei, eles falam que a lei não vale, para esse caso não vale. Então, realmente, é uma corte que desprestigia a lei. Você é réu. O Mehanna é réu. Você faz uma delação... Não sou acusador, sou delator. É delator. Não sou acusador. Mas não deixa de ser. Delator não é acusador. É o quê, então? E olha só, veja só a situação. Ele está colaborando com as investigações. Ele não tem que saber o que você delatou contra ele? Para poder já sabe, a delação já sabe. Ele não sabe as alegações finais. Porque as alegações finais são alegações dele como réu. Não é a colaboração que faz a diferença. Veja só, vamos chegar num caso ridículo de que 3 réus no mesmo processo, 3 ratazanas sendo processados por corrupção, o A denuncia o B denuncia o C denuncia o A. Qualquer decisão nesse processo é nula de direito pela decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou ontem. Porque quem é o último a falar nesse caso, se todo mundo acusou todo mundo? Não tem sentido. Eu não quero discordar, mas eu vou. Na verdade, assim, a gente tem que pensar o seguinte, o papel, no caso das delações recíprocas, de escolher, por favor entendam que esse escolher está muito entre aspas, qual que é a delação a ser validada, é o do Ministério Público. Então, realmente, quando o Ministério Público aceita uma delação premiada, e aí eu tenho que concordar com o ministro Alexandre de Moraes, que esse caráter, essa defesa passa a ter caráter acusatório. Então, a gente... Apesar da falta de lei, que é latente, isso é um equívoco legislativo claro, em qualquer país do mundo que se criou delação premiada, se criou um procedimento processual para isso, no Brasil não. Mas apesar da falta da lei, me parece claro que a posição do delator fica diferente do delatado nos casos, no caso em que há um delator e um delatado. Em havendo mais de um delator, é papel do Ministério Público bloquear isso, escolher com quem que ele vai fazer a delação, por quê? O prêmio do delator só é atingido, o benefício do delator só é atingido no caso da condenação do delatado. Se não houver a condenação, não há o benefício. Então, o delator passa a ter interesse no resultado da delação. Passa a ter interesse no resultado do processo. E aí concordo e acredito que na próxima quarta-feira a gente vai ver do STF um movimento de modulação. De modulação, obrigado. De modulação dos efeitos, porque realmente nós temos casos importantíssimos onde não houve prejuízo específico para nenhum delatado, então isso tem que ser analisado caso a caso. Mas o que a comunidade jurídica já está começando a falar, e aí vai ser um ponto importante,
É o momento do depoimento desses réus. A hora que o réu delator vai ao processo falar, não pode ser depois do réu delatado. Porque isso é produção de provas. Sim. Isso aqui realmente tem prejuízo. E essa decisão do STF, iniciada a quarta, mas que vai terminar na próxima quarta-feira, ela está dando parâmetro para toda essa instrução processual. Está dizendo, olha, então sempre que a gente tiver um delator, a partir do momento que ele fechou o acordo de delação, que o acordo foi homologado, ele tem que falar primeiro aos demais réus. Porque ele passa a ter interesse no Essa explicação da Merrana me convence mais. Não, veja só, eu respeito a divergência e entendo porque é um caso, Edgar, que não há previsão legal. Exatamente. O problema é o seguinte, eles criaram a delação premiada é um grande instrumento, só que não foi modificada a legislação processual nesse sentido. Então, não cabe ao Supremo Tribunal Federal criar lei onde ela não existe. Esse que é o grande problema. Mas acho que não está criando lei, Ronaldo. Eles inventaram uma lei, essa não está no Código de Processo Civil, não está na Constituição do Processo Penal. Mas a alegação não tá deles, alegações finais... É a ampla defesa, não é? Sim, mas não há impedimento à ampla defesa. Se o sujeito está delatando o outro tem que ser ouvido depois, na sequência de novo. Veja só, ele sabe qual é o conteúdo da delação. Por isso que ele vai fazer as alegações finais. As alegações finais é o resultado, é o resumo do que você viu no processo, e aí você vai para as alegações finais. Se você não tivesse conhecimento do teor dos depoimentos, aí sim, há um prejuízo irreparável para a defesa, mas não é o caso. É o que o cara vai falar. Ele ainda pode se manifestar mesmo isso sendo ocorrido. Ele já sabe qual é a acusação, quem acusa o promotor, ele já sabe qual é o depoimento. Talvez seja justo, como o Merrana colocou muito bem, porque é do sistema democrático de direito, que o acusado tem a última palavra no processo. Só que isso tem que estar na lei. Se não está na lei, fere a Constituição do outro jeito, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em função de lei. Então nós estamos tentando defender a Constituição no lado da ampla defesa e ferindo a Constituição do outro lado, que ela garante que você só pode inventar um ato processual se tiver previsto na lei, você não pode criar. Isso aí só prova o seguinte, Edgar. O doutor Ronaldo explicou muito bem. A gente precisa fazer uma revisão da Constituição urgente. E do Código de Processo Penal também. O Código tem que se adaptar à delação, que é um instrumento... Eu queria discordar de algo que o doutor Ronaldo falou sobre a instrumentalização política do STF. Em parte, eu concordo com você. Só que eu acho que o único cara que teve lá e não teve essa visão, ou se teve, combinou mal com os russos, foi o presidente Lula. Por quê? Ele nomeou Joaquim Barbosa, botou todo mundo na cadeia no mensalão. A maioria que está lá foi ele ou foi a Dilma que nomeou e ele está na cadeia. Então acho que ele precisa aprender a falar russo. Gente, Lula, aproveita aí o período aí e estuda um pouquinho. Essa conversa mole, inclusive eu vi na Rádio Bandeirantes hoje, a história que os caras querem tirar o Lula, que não sei o quê, por isso que estão fazendo... Pelo amor de Deus, sabe? Os caras que prenderam isso que você colocou é verdadeiro. E outra coisa, o Lula está mais de um ano e meio preso. Não é? Ficou fora do processo eleitoral, não pôde participar da eleição. Eu queria só explicar isso. É essa eu queria só explicar isso. Veja só, tipo é que é uma diferença. Contra o que há Supremo. de intriga da oposição, né, de teoria da conspiração, é que os ministros foram colocados lá para defender este partido ou aquele partido. Não é isso que eu estou falando. No momento que você vai escolher o ministro, o próximo ministro, há um jogo político da escolha. Você escolhe o presidente, né? Não você, o presidente da República escolhe aquele cara que interessa politicamente, não para votar a favor dele depois, mas naquele quadro geral político ele vai escolher um cara que vai agradar a bancada tal, a bancada ruralista, a bancada não sei da onde, o Estado não sei da onde. É na hora de fazer essa indicação que há, e aí o ministro vai para lá e se sente à vontade para fazer o que quer e votar de acordo com olha, isso aqui me interessa, eu vou votar desse jeito. Não, isso aqui não me interessa, eu vou votar daquele jeito. Porque é confuso o Supremo. É um tribunal nitidamente confuso, onde os ministros deveriam ser escolhidos pela qualidade técnica e só por isso. Concordo com você. Eventualmente até pelos posicionamentos doutrinários, né? O cara que olha a favor do progresso social, o cara que é a favor de uma tese e que beneficia a ciência. Falamos de células-tronco, um assunto super importante que foi superado e infelizmente não foi aprofundado. Então, temas que vão mudar o dia a dia das pessoas, eu acho razoável que você escolha, naquele momento, um ministro mais flexível, né, ou mais conservador ou mais progressista. Mas nunca, em nenhum momento, eu achei que se formaram bancadas para ajudar esse ou aquele, até porque a gente está cansado de ver isso, Aldo. O governador escolhe o sucessor.
E o que o sucessor faz? Briga com o Trai. governador. Trai descaradamente o seu criador. Você, não, tem um exemplo, não vou ficar dando nomes aqui, mas todo dia você tem exemplos. Se você for dar exemplo, você Dessa vai vez acabar o programa, a reprise. Governador, fez o prefeito. Você, o cara, Na verdade, dessa ele, vez o governador fez o prefeito da capital. ele elege o cara e depois ele chuta, Infelizmente. toma um chute. Provavelmente, pode até ser que um ministro ou outro tenha sido indicado por esses presidentes, principalmente pelo Lula, ele vai ter gratidão por mim e tal, e entrou pelo cano, porque não existe isso mesmo. Mas a indicação política na forma como ela surge na base. Você pega o Alexandre de Moraes, por exemplo, nitidamente houve um lobby fantástico para ele entrar. Sim. Pô, a mesma coisa o Toffoli, o lobby do PT foi gigantesco. É só em torno observar dele. também, né, Ronaldo? Esse é o tipo de coisa que acontece em todo o país, inclusive nos Estados Unidos. Então, mas Não, quem indica mas nos Estados Unidos é o presidente da República. é o presidente da República, mas você não vê a esculhambação que é aqui. né? Mas esse jogo de bastidor, pelo Mas menos não existe TV. parece ser igual. Não existe TV mostrando as sessões do Supremo ao vivo, nem reprise, nem Sei que nada. a gente está quase no horário do intervalo, mas Mas esse não, é um não, grande Falar. problema. As Eu decisões sou a são favor da colocadas na Começaram a internet. jogar para a torcida, né? Eu sou a favor da são TV, colocadas eu na vou internet. explicar. Se você tiver interesse em saber como determinado ministro votou, você entra na internet, entra no site lá do ministro e vê o voto dele por completo ali. Agora, essa decisão de ontem já está em 7-3, não é? Porque o presidente da Corte, Toffoli, anunciou o voto, acompanhando aí o Alexandre de Moraes, não o relator, não é? Que o delatado fala depois do delator, não é? E falta o voto do Marco Aurélio Mello. Mais uma vez, num julgamento importante, chega a determinada altura, o ministro Marco Aurélio Mello some, desaparece. Não sei se você tinha um compromisso, uma palestra, não sei aonde, se a viagem estava marcada não sei para onde, não sei o que, sempre essas conversas que envolvem o ministro Marco Aurélio Mello. valorizando o voto. Ele não comparece. Não, está decidido, né? Tem Mas tá 7-3 valorizando. e todo mundo sabe que ele vai ser o 8º voto. Voto né? declarado. Voto já, declarado não tem- já. Ou seja, vai ser diferente de que nós estamos acompanhando em assuntos. dessa polêmicos. vez vai houve ser uma uma maioria- lavada de uma 8-3. maioria Só fazer maioria uma bem clara. ressalva no voto da ministra Carmen Lúcia, que na verdade... Mudou um pouquinho do que ela Na fez verdade, na ela segunda votou turma, contra né? esse habeas corpus. Né? É. Ela reconhece que a sequência, o delator tem que falar depois do delatado, porém, ela diz que no caso, como não houve prejuízo comprovado nos autos e o processo já transitou, que anular o processo geraria um prejuízo maior à sociedade, que, portanto, no caso, não concedia a ordem. O que eu quero dizer é que esse voto da Carmen Lúcia me parece que deve retornar na modulação de efeitos. Haveria já com tranquilidade pelo menos 4 ministros do Supremo indicando, e a gente não sabe a posição do presidente, mas parece que a posição do Toffoli é algo nesse sentido, no sentido de tentar manter as decisões das delações que já aconteceram. O que para mim, Merrano, é uma jabuticaba. mas é Porque, Brasil. como a ministra Rosa Weber destacou bem, se realmente é assim, o prejuízo se presume. Está presumido o prejuízo para a parte, não precisa demonstrar, né? Você sabe, Ronaldo, eu não sou um especialista em matéria penal e hoje, pela manhã, tive a oportunidade de conversar com um amigo, professor universitário, meu colega, doutor Henrique Pérez, é quem me manda um abraço, inclusive deve estar assistindo a gente. E o nosso debate é exatamente sobre isso. Como está mal feito hoje a reforma do processo penal e a não reforma do direito material penal. Isso está gerando um problema de nulidades gigantesco. Eu não tenho nem competência para falar muito sobre isso, mas eu só queria lembrar esse detalhe. Um presidente que libera aí posse de arma, solta pessoas da cadeia por isso. Nunca imaginaram que o Brasil passaria por uma operação como a Lava Jato, né? Que ia desaguar aí em toda essa confusão política, presos, né? Uma série de políticos importantes, né? Presidente da Câmara, ex-presidente da República, passar por mais um impeachment, como passamos com o caso da Dilma Rousseff. Os maiores empresários né? do Brasil. O grande Impeachment, empresário, não. talvez o maior empresário do Brasil, como Golpe, é o segundo Odebrecht, Michel enfim, Temer. né? Segundo o Michel Temer. E ele foi um golpista, né? Vamos para o intervalo, já a gente retoma aqui o ponto de vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, Ronaldo Serápicos conosco, o nosso Rogério Merrana, ambos advogados, Aldo Neto também participando aqui com a gente, né? E sobre Eu sou essa... advogado, não sou advogado. Não é advogado, né? Essa decisão do STF de ontem, não é? Como eu disse, 7-3, com o voto declarado do ministro Toffoli e com certeza absoluta, na próxima quarta-feira, o voto será aberto também pelo ministro Marco Aurélio Mello, estranhamente se ausentou de novo, né? E aí nós teremos 8-3 em prol do delatado falar após o delator. Aí vem a dúvida, não é? A grande dúvida, a grande questão é essa coisa da modulação, enfim, não é? Vamos retroceder a todos os casos da Lava Jato. Ontem
a ministra Carmen Lúcia já disse que por ela não. Né? É caso a caso. Caso a caso, comprovando prejuízo. Comprovando prejuízo, enfim. E o ministro Alexandre de Moraes falou, não, isso não tem sentido. Prejuízo é presumido. Prejuízo é prejuízo para todo mundo, está na cara que a pessoa foi prejudicada. Eu acho que aonde estiver lá delator falando após o delatado, o cara já está caracterizado o prejuízo, basta você ler lá o que aconteceu no processo, enfim, não tem muito que pensar. Não é bem assim também caso a caso. Pode ser que tenha algumas dúvidas ali que surjam no momento e aí tem que analisar caso a caso. Mas e aí vai acontecer o quê? Eu penso, Edgar, que na verdade no Brasil, a gente terminou o último bloco um pouco falando disso, o problema que a gente tem pela transmissão dos nossos julgamentos, que acaba gerando sobre julgamentos que deveriam ser técnicos, um sentimento de fla-flu, um sentimento de torcida. Eu não gosto de fulano, então eu quero que ele seja condenado. Não importa muito se tem razão ou não. Isso é um horror. Quero né? falar sobre isso. É um horror. E isso se mostra assim muito claramente para quem está na área, que você vai em qualquer julgamento de qualquer tribunal, eles são públicos, você pode assistir. Nós advogados presenciamos, sustentamos oralmente em julgamentos e é muito comum o ministro falar assim, olha, eu concordo com o relator, eu vou seguir o voto do relator. E esse ser o voto dele. No STF, há muito tempo que a gente não vê isso. Porque como é televisionado, todo ministro tem a opinião dele e a manifestação dele, Parece quer falar. aquelas comissões do Senado para fazer pergunta. Para se repetir. Todo mundo quer fazer pergunta, ninguém faz pergunta nenhuma. Mas posso fazer um contraponto nesse caso? O Edgar já falou sobre isso no bloco anterior, sobre as transmissões da TV Justiça, aí se leva a TV Câmara, como o Ronaldo falou, TV Senado. Eu sou totalmente favorável a isso. E vou explicar por quê. Eu sou contra. Porque eu cobri a Câmara de Santos, a gente estava até falando fora do ar aqui. A Câmara é legislativo, é a casa do povo. Desculpe, é igual. E é passa político, também, não é é técnico. político. Não é igual. É político, não é cobria técnico, antes essa é a de questão. existir a TV Política Câmara, é se é que ela política, existe, técnica ela é mal técnica. existe praticamente depois. A TV Câmara de Santos, por exemplo, que eu posso falar mais de perto, ajudou muito a melhorar a qualidade dos vereadores da cidade. Ajudou muito. E demais, porque as coisas que a gente via acontecer lá em plenário, porque não tinha quase ninguém vendo, deixou de acontecer em plenário. Acho que um julgamento ser transmitido, não tem problema nenhum. Agora, se o cara acha que vai ficar pior, porque eu sou um jurista, vou dar o voto igual ao do relator, é uma questão que realmente, eu penso o seguinte, se a gente está pagando salário para 9 ministros lá do STF darem uma posição, ele tem que dar a posição dele. Mas, Aldo, sim, Não irá veja bem, subscrever. a sessão está transcorrendo. Eu tenho certeza absoluta, que fora os advogados que são especialistas em crime, né, por exemplo, em determinados casos, né, fora os advogados, até advogados que não são especialistas em determinados assuntos que estão sendo debatidos ali, discutidos Quem tá ali, vendo? A audiência. se confundem Mas sabe no por que se momento em que confunde? determinados ministros apresentam os Porque seus votos. a gente vive num país que as pessoas não têm cultura e educação. É difícil. A primeira vez que eu fui na difícil, Câmara de Santos, vou votar, cobrir, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Leva um tempo. Eu acho que isso é normal. eu acho que é Agora, uma- o sentimento de fla-flu, que as pessoas... acho que é um isso é equívoco. cultura e educação do país e que os nossos políticos utilizam disso para fazer política. Mas Eu acho isso, que é um é, equívoco mas de isso é relação. inegavelmente a nossa realidade. O fato é, a gente tem que encarar a nossa realidade. Então, concordo com você. Houvesse uma ampla difusão do conhecimento técnico, político, uma população melhor instruída, a gente não teria as reações que temos ao ministro... A gente não teria gente falando que tem que ir lá Perfeito. tirar na cabeça do Gilmar Mendes. É claro. E Mas no o fato rádio, é que a gente tem. gravando O fato é que a entrando lá gente- numa rádio de audiência nacional para falar isso. O fato é que hoje a gente tem Que o Janot isso. foi frouxo esse Janot. Pô, por que não puxou o gatilho e tal, não sei o quê. Eu acho que há um entendimento equivocado em relação à Suprema Corte. Acho que a decisão da Suprema Corte não se pode discutir. Está decidido. Tem essa questão que o Ronaldo fala, às vezes das 6 a voltam 5 atrás. e tal, Eles volta voltam atrás, atrás. Mas você modifica sabe- e tal, não sei o quê. Aí é um problema sério também, você tem razão. Desculpa te interromper, mas você sabe que, na verdade, isso tudo vem um pouco da nossa falta, enquanto nação, enquanto população, de entendimento do que é institucionalizado, o que é instituição. E isso se reflete nas nossas pessoas, nos nossos operadores do direito, nos nossos políticos, e isso também vai se refletir nos nossos ministros. Então, o ministro chega novo no STF, vem um julgamento para ele quer dar o voto dele, a opinião dele, ele não está muito preocupado com como o STF estava julgando até então. E aí o tal do, agora famoso, princípio da colegialidade, vai por
por água. Tem a Rosa Weber, por exemplo, que pratica, acompanha o que o colegiado definiu, né? Eventualmente. Ela acompanhou, porque o princípio da colegialidade veio, cortes, né? O princípio da colegialidade veio à tona no julgamento exatamente da segunda instância, quando em um habeas corpus a Rosa Weber disse assim, olha, eu vou seguir o princípio da colegialidade. Sim. Agora, para esse habeas corpus, para não liberar esse condenado. Mas quando vocês trouxerem o mérito, eu já estou avisando que o meu entendimento é outro. Fina picada. Isso é o fina picada. Juridicamente falando, é o fina picada. Veja só, eu sempre defendi que as transmissões do STF, pelo menos não fossem ao vivo. Se houvesse transmissões, não fossem ao vivo. Porque eu acho que deve haver, sim, uma privacidade para os ministros exporem o seu ponto de vista e tal. E, às vezes, isso é mal interpretado. É a mesma coisa que votações do Senado. As votações do Senado, todo mundo dizendo que tem que ser voto aberto e tal. Em algumas circunstâncias, o voto fechado é importante. Mas, Ronaldo, porque você dá liberdade para o senador. A gente tem lobista lá. Apanhei muito por causa disso. Até o Santos Futebol Clube tem lobista agora lá em Brasília, pô. Mas o lobista, hoje em dia, os congressistas estão descarados. O sujeito vota e defende o ponto de vista dele com a maior cara de pau do mundo e não está nem aí. Mas você evita a punição interna do seu partido, etc. Mas, enfim, é que existem situações e situações. Então, por exemplo, o caso do STF, que eu achava que não deveriam ser transmitidas, eu sou obrigado a reconhecer que nesse caso agora, desse julgamento a respeito das delações premiadas, o fato de haver a transmissão, ela pode salvar alguma coisa da Lava Jato. Sim. Porque exatamente essa história da modulação que nós estamos falando. Para mim, não tinha salvação. A partir do momento que eles decidiram que processo em que o réu que não delatou não é o último, ele está nulo e acabou, tem que voltar para a primeira instância. Agora, não, mas vamos modular. Essa modulação, para mim, não passa por nenhuma tese jurídica sustentável, ela só existe porque há opinião pública. Porque, vê só, nenhum dos dois argumentos funcionam. Olha, só vale daqui para frente. Rapaz, a lei penal, daqui para frente, ela beneficia todo mundo que cometeu crimes para trás. Como é que a decisão do Supremo só vai beneficiar? Né? Se a lei, se eu criar uma pena, diminui a pena. O homicídio hoje é 30 anos. Se amanhã a pena cair para 20 anos, quem está cumprindo pena automaticamente se beneficia. Não, e o cara que foi sentenciado ontem fica fora dessa possibilidade do cara que vai ser sentenciado na quinta-feira que vem. Eles vão inventar uma lei e vai beneficiar. Então não tem sentido isso. Mais do que isso. E a mesma coisa, o prejuízo. Uma interpretação da lei já existente. Não é nem uma nova lei. E o prejuízo, para mim, a partir do momento que você tem o direito à ampla defesa de falar por último e não falar por... Eu não tenho que mostrar prejuízo nenhum. Estou prejudicado automaticamente. Não tenho que demonstrar. Então, eles vão inventar uma maneira de salvar a Lava Jato por conta da opinião pública. Então, nesse aspecto, talvez tenha sido bom que os debates e as sessões sejam televisados, porque pelo menos a gente salva uma parte da Operação Lava Jato, não perde tudo isso. O fato, para você que está em casa, me perdoe se a gente for um pouco técnico demais aqui, mas é que o fato de ser em alegações finais a discussão é que deixa menos palatável para quem não é do direito. Porque as alegações finais são exatamente isso. O Ronaldo foi preciso. Ele falou, a alegação final é a alegação final, você vai falar o que aconteceu. Não está acontecendo nada novo em alegações finais, a princípio. Até é possível, mas a regra geral é alegações finais você contar, olha, do meu ponto de vista aconteceu isso aqui no processo, teve essa prova, teve aquela produção, aquela testemunha, etc. Então, não é para ter nada novo ali. E aí você pega uma situação que, a princípio, na grande maioria dos casos, não é para ter nada novo, você vai anular todos os processos porque não falou por último, porque a princípio não é para ter nada novo mesmo. Agora a gente também, por outro lado, precisa criar regra para isso. Precisa criar regra. Precisa ditar, olha, a regra do delatado falar por último é óbvia. Por esse seu raciocínio, também seria o caso do juiz avaliar o que estão nas alegações finais, porque se surgir um fato novo, aí sim dá o direito a outra parte, olha, isso aqui não estava no processo, eu vou abrir novo prazo para o réu falar por último. Então, talvez... Nesse aspecto, seja necessário avaliar caso a caso. O fato é que a modulação vai ser uma oportunidade, eu que sou extremamente contrário a modulações pelo STF de efeitos, acho que o efeito jurídico tem que ser aplicado do jeito que ele é, doa quem doer, mas bom, o fato é que a modulação vai vir aí para dar esse parâmetro, né? Como é que a gente lida com isso, quando que há prejuízo, quando que não há, a partir de agora não pode mais, a partir de agora vai ser nulidade absoluta, não vai. Então ela tem que vir para isso, e aí... Pelo menos vai dar uma norma, vai dar um parâmetro para todo mundo. Vocês lembram dos embargos infringentes, famosos embargos infringentes? O embargo infringente é o seguinte, era uma lei morta, né? Uma letra morta do regimento interno do STF. Não era aplicado.
Até que quando chegou o mensalão, os grandes advogados que participaram do julgamento falaram, não, está na lei, eu quero embargos infringentes. E os caras tiveram que abrir os embargos infringentes. Todo mundo que respondeu ao mensalão teve direito a embargos infringentes quando as votações não eram unânimes, e a maioria esmagadora não foram unânimes. Aí eu pergunto, os meus colegas advogados que durante anos tiveram embargos infringentes rejeitados liminarmente, né? Não foram nem... como é que fica esse pessoal todo, esses réus que não tiveram essa oportunidade? E realmente o Supremo está precisando se reavaliar e começar a ter uma norma rígida, reta, para dar segurança jurídica a um país que precisa se reestruturar. O Brasil precisa se reerguer. Mas imagina um investidor internacional falando assim, os caras não se entendem nem para prender os bandidos lá, imagina para eu investir meu dinheiro. Né? Porque a imagem que nós estamos passando realmente é das piores. Agora, o problema é o seguinte, que há ali no Supremo algumas figuras, alguns ministros, que não suportam nem a possibilidade, a quilômetros de distância, de ter um dia o Sérgio Moro como parceiro, como companheiro ali, não é? Como ministro, como eles, né? Isso é verdade, isso é óbvio. Agora, por outro lado, a gente está acompanhando aí a Vaza Jato, né? Que deixou de ser uma coisa suspeita, seja lá o que for. Hoje tem a Folha de São Paulo, né? Hoje tem a Veja publicando, hoje tem a Band News FM, no programa do Reinaldo Azevedo, né? Publicando a Vaza Jato, que evidenciou. Lógico, a Lava Jato fez um trabalho muito importante, não é? Mas que queimaram uma série de etapas, queimaram. Lógico. Que descumpriram uma série de questões legais, descumpriram. E ninguém contesta. E aí? Ninguém contesta. Né? E não todas aparece as informações... não, eu não disse Exatamente. isso. Assim, eu não sei se eu disse isso. Exatamente, é o que você está falando. Não lembro de ter... Nenhum deles contesta absolutamente nada o que o Intercept vem divulgando. E a Polícia Federal faz 2 operações, acha 2 hackers, pega os materiais dos 2 hackers e ninguém tem acesso para comparar esse material? Por que a gente não tem acesso? Por que isso não vaza? Tinha que ser público. Rogério, por que esse não está vazando? Rogério, a real discussão desse caso, ninguém faz. Qual é a real discussão? As decisões nacionais estão à mercê do hackerzinho DJ de Araçatuba. Gente, é o celular do ministro da Justiça, do procurador da principal ação. Que segurança a gente tem aqui? Para! Nem isso ninguém fala. Prendeu. Foi o hackerzinho lá que vendeu para a Manuela, que queria vender. Não, gente. O mais grave é qualquer um pega tudo. Porque se o DJs enganaram, qualquer um pega. E não se fala disso. Se fala, ó, prendeu, acabou. Pô, brincadeira, pô. Vou fazer uma operação dessa assim. Então eu vou inventar fake news e vou jogar no celular dele lá. Se o DJzinho faz, eu também posso. Muito bem. A verdade é essa, né? Está escancarada que a Lava Jato ultrapassou os limites. Claro que prendeu gente que tinha que prender e tal, mas utilizou de meios ilícitos. E ainda tem as desconfianças sobre o procurador Deltan Dallagnol. Também tem. A questão aí de faturar em cima de palestras e outras coisas mais, né? Que os ministros também fazem, né? Mas, olha, Aldo, eu acho que até a questão de segurança é responsabilidade dos envolvidos também. Sim. Eles foram negligentes com a segurança das próprias conversas. Claro. Então, demoraram para tomar atitude, usaram um programa duvidoso, que é um mensageiro que tem um programa russo de pouquíssima credibilidade, que era para fugir do Como é que chama a rede social? Telegram, né? Telegram. Eu tenho uma relação com o Telegram, porque eu conheci minha mulher na internet e ela não tinha WhatsApp, era só o Telegram. É só o Telegram. E aí ela foi hackeada, achou que você era o Brad Pitt. Mas enfim, eu acho que faltou também um pouquinho de seriedade. Eles podiam ter usado outros meios, podiam ter se encontrado com mais frequência. Então houve até um desleixo, uma negligência. Você vê que muitas coisas que eles podiam conversar entre eles, o sujeito estava na sala do lado, o promotor, né, ele mandava mensagem ao invés de ir até a sala do lado. O mal desse século, que as pessoas não querem mais conversar, elas querem mandar mensagem. Mas aí acho que havia uma pressa evidente para enjaular um determinado político brasileiro, né? Ex-presidente, que usava a barba, e não permitir que ele participasse do processo eleitoral de 2018. Eles ficavam com o calendário na mão ali.
se isso for assim, assim, assado, parar aqui, vai chegar a data tal e ele não vai estar condenado, e se não condenado vai ser ficha limpa e tudo que nós estamos levantando aqui, aí ele volta, ganha a eleição, ou volta o partido, ganha a eleição e nós estamos mortos, todos estamos perdidos. Ou a gente toca o pé no acelerador aqui, derruba a porta, parede, muro e prédio, ou tudo que nós estamos fazendo aqui vai pro ralo, porque em janeiro o Lula está de volta. E agora, Edgar, com toda sinceridade, sem hipocrisia, eles estavam certos ou estavam errados? O que você faria se estivesse na pele dele? Não. Um dia desses... É uma decisão difícil. Um dia desses eu parei e falei, se eu estivesse na pele desses caras, eu não faria grande parte das besteiras que fizeram, porque é uma segundo o procurador-geral, pessoal. faltou cabelo branco lá com eles. Parece Pode ser, que no fundo, a discussão não é se tem ou não tem que prender bandido. A discussão é que meios que o Estado vale tudo para prender bandido. Que meios que o Estado pode utilizar para prender os seus bandidos. Então, porque é a justificativa do Esquadrão da Morte, né? Enfim, nós temos a prova real de que o Esquadrão da Morte não funciona. Eles matam 4, 5 bandidos e depois começam a matar cidadão de bem. O cara se sente poderoso, fala, já matei 5 bandidos, agora vou matar o meu vizinho que olha para minha esposa de cara feia porque é corintiano. Então, o Esquadrão da Morte não funciona. Os esquadrões de limpeza do tráfico viraram todos milícias. Eles dizimaram os traficantes e tomaram conta dos bairros que eram dominados pelos traficantes. Então, essa é a discussão que as pessoas têm que entender. Porque eu sei que tem muita gente que vai aplaudir. Por exemplo, Gilmar, tem que matar o Gilmar mesmo. Acabamos de falar isso do Janot. Tinha que prender mesmo os bandidos, dá essa vontade. Tinha que prender, mas a verdade é que você não pode descumprir a lei, não pode virar justiceiro. As explicações quando surgiram as conversas, doutor, que olha... Querem que ferrar o Moro, mas é a mesma coisa de querer ferrar o comissário Gordon porque ele conversa com o Batman. Gente, o comissário Gordon é policial, não é juiz, são duas coisas completamente diferentes, sem dúvida. O intervalo, já a gente volta na sequência do ponto de vista, em instantes. Muito bem, nós estamos aqui com o doutor Mehanna, não é? E a gente é curioso para saber aí se temos muitas novidades, algumas mudanças, enfim. O Brasil é assim, né? Entra uma eleição com uma determinada legislação. Aí passa para outro ano, 2 anos depois, já tem uma legislação que muda porque alguma coisa tem que ser alterada, entendeu? Então vamos saber, né, Aldo Neto, como é que estamos nesse momento em relação a 2020. Essa última reforma que teve eleitoral, que foi nas vésperas da eleição de 2017, né? Muito se festejou que ia ser o fim dos partidecos, porque iam proibir a coligação na eleição agora de 2020. A tendência é essa mesmo, não há nada na lei que favoreça os partidos pequenos, que mudou para favorecer, porque é muito estranho o Congresso aprovar uma coisa dessa, dar tiro no próprio pé. Primeiro, deixa eu só fazer uma defesa do nosso Congresso Nacional, que não merece nossa defesa, mas... No caso da legislação eleitoral, essa mudança constante, ela é uma história da nossa legislação e ela está lá na Constituição. Nossa Constituição dizia que para cada eleição a gente tinha que criar uma lei. Aí isso ficou um pouco exagerado. Em 97 foi feita uma reforma e disse o seguinte, olha, agora a gente tem uma lei geral para as eleições, mas 1 ano antes de cada eleição, a gente tem que atualizar essa lei para o pleito. Então, na verdade, essa não é a culpa da nossa oscilação legislativa. Isso é realmente uma determinação constitucional de adequação do procedimento à atualidade da democracia. É inteligente, inclusive. Se der certo, é ótimo. O problema é que, às vezes, parece que é casuístico. E aí é esse sentimento, Edgar, do casuístico, que você acabou de falar, que parece que eles fazem para eles, que gera a nós, cidadãos, esse sentimento ruim, essa má impressão. Realmente, a gente teve, para 2018, 2 grandes alterações. A primeira que não valeu para 18, mas já existia, e a segunda que já valeu para 18, que é a alteração da forma de distribuição das vagas no Legislativo. Não sei se você que está nos assistindo tem pleno conhecimento disso, sei que aqui todos temos, mas a eleição para vereador, para deputado estadual e para deputado federal, ela não é o mais votado que ganha. O que importa é o número de votos que o partido teve, aí você pega a quantidade de votos que o partido teve, faz uma divisão pelo número de cadeiras que estão disponíveis e descobre mais ou menos quantos eleitos cada partido vai fazer. A gente teve uma primeira modificação que é exatamente nessa forma de distribuição. Antigamente, esse número que você pega, o voto que o partido teve, dividido pelo número de cadeiras em disputa, é o que a gente chama de quociente eleitoral. E antigamente só entrava para pegar cadeiras, para eleger pessoas,
os partidos e coligações que atingissem o quociente eleitoral. E agora não mais. Então você pega partidos que não chegaram a atingir um quociente eleitoral e eles passam a poder entrar no que a gente chama de sobras, ou seja, tem chance de fazer um vereador, tem chance de fazer um deputado estadual, tem chance de participar do pleito. Uma outra mudança também, que agora vale para... Isso não valeu para 18. Isso valeu para 18, mas ele não teve efeito por conta da segunda que não valeu para 18. O que não valeu para 18 e vale para agora? O fim das coligações para eleições proporcionais. Ah, é verdade. Então, na última eleição isso valeu, mas os partidos menores, e essa é a pergunta do Aldo Neto, não vou esquecer não, e os partidos menores estavam coligados. Então, na coligação, o que eu faço? Eu pego o candidato do PY, que é um partido grande, o candidato do PZ, que é um partido pequeno, e eles estão juntos concorrendo na mesma chapa. Então, se essa chapa PY e PZ eleger 2, nada impede que um seja do PZ, do partido pequeno. Quando eu acabo com a coligação, a princípio você olha e fala assim, então só os partidos grandes vão ter votação para atingir o quociente eleitoral e só eles vão participar da divisão de cadeiras. Não necessariamente, né? Porém, de outra mão, a gente acabou com essa regra. Então, partidos que não atingem o quociente eleitoral, mas chegam perto, estão em muito melhores condições de disputar as sobras do que os partidos que atingiram o quociente eleitoral, fizeram um pouco mais que os votos. Então, é justo, né? Porque eles vão ter uma cadeira, né? Na verdade, o máximo que eles podem conseguir é uma cadeira. Na prática, isso vai trazer mais representatividade. Você representa a minoria. Exatamente. E evita essa necessidade de você ter que ficar na rabeira de um partido grande. Você vai eliminar realmente aqueles que não têm nenhuma condição, né? E vai obrigar uma concentração. Você está vendo um lado. Não, a proporcional. Líder de bancada, assessor de líder de bancada de partido. Um deputado. Hoje você pega um partido pequeno aí que na história da coligação eles fazem 2, 3. Sim. Você tem o que acontece? São 3 caciques, bem de votação, que não chegam no coeficiente. Que na história fez Esses isso até a última eleição. PSL. Era assim. E ele sempre fazia a sua cadeirinha lá porque Luciano Bivar você tinha lá uns 2 caciques que iam muito bem dentro da coligação, se ficavam entre os... Não ficava em sobra, não. Eles pegavam a cadeira. Não precisavam se preocupar em montar uma chapa forte. E aí o partido que se dane. Eles tinham o partido para ficar vendendo, se juntar com os grandes. Agora não. Mas só para complementar também, Aldo, de contrapartida, assim, você falou dos partidos pequenos. A gente tem que lembrar uma realidade muito importante, que é partido importa muito pouco nas eleições municipais de um modo geral. Nós estamos aqui em Santos, né? A gente pega paradigma de capitais, de grandes cidades. Então a gente tende a pensar que o candidato está preocupado em conseguir um partido que dê a ele tempo de televisão. Na maioria dos municípios brasileiros não tem tempo de televisão para disputar porque não tem emissora local. Então, na maioria dos municípios não tem. Então, na maioria dos municípios, o tempo de televisão é algo irrelevante. Acaba repassando da cidade maior. Aí, outro assunto. Repasse de fundo eleitoral. Na maioria dos municípios brasileiros, no pequeno município, os partidos não distribuem dinheiro para eles. Não tem. Então, já não tem repasse de fundo, não tem tempo de televisão. Na gigantesca maioria também não tem rádio. Então, na prática, o partido não importa. O candidato do município pequeno quer um partido que tem para ele segurança. Que não vai o adversário lá em cima tomar o partido dele, é isso que ele quer. Então, nas eleições municipais, a gente não vai ver reflexo nenhum das mudanças legislativas no tamanho dos partidos pequenos. A gente vai ver isso no Congresso. Então, eu queria fazer a minha pergunta também, já que o Aldo fez a dele, porque eu acho que vai haver um impacto, porque a gente já viu uma prévia nas eleições municipais anteriores, que é a participação das redes sociais no resultado das eleições. Houve uma confusão muito grande, para mim ficou muito confuso, por exemplo, essa história das denúncias que foram feitas de disparadores de mensagens e tal. A gente sabe que o sujeito não pode comprar, mas como é que eu vou controlar quem é que me ajuda na eleição numa rede social, um cara que eu não conheço, ele vai com a minha cara, eu sou candidato. O sujeito gosta de mim, não sei quem ele vai lá e manda disparar 100 mensagens do WhatsApp para mim. É muito complexo isso e eu não sei se a legislação hoje está preparada para isso ou se ela precisa de reparos. Eu queria até saber a sua opinião a respeito de como regulamentar uma coisa que nem na internet há regulamento. Deixa eu complementar a pergunta.
O que nada impede de uma pessoa mal intencionada também fazer arrumar um Pois apoiador para o adversário Nada. que envie as mensagens do adversário e, inclusive, essa pessoa mal intencionada denuncia. Já manda para você e para o Ministério Público Eleitoral. Já manda para os dois ao mesmo tempo. Eu tenho uma opinião assim bem teoria formada quanto a isso. conspiratória. Tenho uma opinião bem formada quanto a isso. Eu entendo que a gente não tem um problema de fundo legislativo. Há lei para proibir esse tipo de abuso, esse tipo de falsidade, a chamada fake news. Isso sempre existiu e isso existe há muito tempo no Brasil, a lei que proíbe isso. Até antes do WhatsApp. Antes de existir internet já tinha lei que proibia Agora isso. criminalizou quem... A grande questão está na velocidade que as redes sociais e que a internet em especial dá para a propagação de uma informação e a falta de velocidade do procedimento judicial para responder a ela. Então, me parece que é o que a gente precisa de uma evolução dessa relação da tecnologia e do avanço tecnológico com a lei. Quais são os mecanismos tecnológicos que a gente pode dar para a lei para coibir isso? Porque todo mundo aqui que já viveu uma eleição que seja, sabe que no dia da eleição, mesmo antes da internet, saía que fulano tá preso, que não sei quem morreu. Aconteceu na última. Mentira! Teve um vereador aqui em Santos que, graças ao WhatsApp, percorreu aí uma informação falsa que ele teria sido preso fazendo boca de urna na porta do colégio. Mentira em eleição, agora chamada de fake news, Mentira em eleição. sempre existiu. E a forma de coibir também Essa é uma sempre questão existiu. interplanetária. A não é certo? grande questão não é essa. A grande No questão mundo é acontece tudo exatamente. A grande olha, os Estados Unidos. Já estão até hoje debatendo se teve ou não teve interferência externa por Interferência fake russa. news na eleição deles. Contra disseram um Hillary dia desse Clinton. que aquele caso do Al Gore com o Bush ainda não foi julgado em última instância. Eu também não interessa mais, né? Não, Fala a verdade, né? arquivaram pelo jeito. é. A gente pô, costuma mas não olhar só pro julgaram, nosso não umbigo, julgaram. né? E olha, Não julgaram. Ah, Mas não. Merran, a justiça eleitoral está totalmente informatizada, que nem as... A partir da próxima eleição, todos os procedimentos já serão eletrônicos no Brasil. A Porque, partir da próxima porque eleição. quem corre são os advogados, né? 24 horas de prazo, 2 dias de prazo. Então, e esses prazos continuam. Se a gente for comparar a justiça eleitoral com qualquer outro procedimento no Brasil, inclusive alguns administrativos, ela é extremamente mais rápida. Agora, inegavelmente, se eu tenho que citar a pessoa para ela se defender em 24 horas, em 24 horas a internet faz um estrago. Que não tem como reverter. Derruba o cara, né? O que falta? Mas tem direito de resposta? Tem, mas quem disse que você recebe aí a notícia dizendo que fulano tá lá, desculpa a expressão, lá preso com um monte de droga. Você vai avisar todo mundo. Agora, você recebe a notícia que era mentira essa notícia. Você vai mandar para todo mundo que você mandou? Não é tão interessante. Escuta, com relação a questões partidárias, você citou há pouco aí a questão de, na verdade, que nas eleições municipais que o cara quer que lá em cima não venha fazer intervenção e coisas desse tipo assim. Que situações permitem, não é, hoje, que um estadual desmonte um diretório municipal, venha fazer intervenções, coisas desse tipo? Tem prazo para isso? Essa é uma das alterações que a gente tem para essa campanha do ano que vem. A gente tinha um encaminhamento pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que os municípios deveriam ter diretórios constituídos, ou seja, que o processo de escolha dos representantes do partido no município precisaria passar por alguma espécie democrática de decisão, de eleição entre os filiados do partido. Claro. Para acabar com as nominatas, para acabar com aquela direção nomeada por cima. Tivemos uma alteração legislativa que não só permite as nominatas, como regulariza CNPJs de partidos municipais com problemas, pendências anteriores na justiça por presidentes anteriores e permite nominatas por até 8 anos. Então você pode, sem eleição de diretório, sem participação dos filiados, manter nominatas ou diretórios provisórios por até 8 anos. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que pode autorizar um partido a fazer uma intervenção no município? As normas são estatutárias, não são da legislação. Questão interna. Então, cada partido tem a sua regra, é uma questão interna do partido. E a maioria dos partidos do Brasil, não vou generalizar como todos, mas a gigantesca maioria, tem mecanismos de autorização para as diretorias nacionais e estaduais intervirem nos municípios sobre o argumento de não estar seguindo a linha política. Então, é uma decisão eminentemente política nesse caso. Tá. A partir do Difícil momento de mudar isso, Ricardo. Difícil de mudar isso. A partir do momento que você siga tudo aquilo que está determinado no estatuto do partido,
Fica muito difícil haver uma intervenção, porque não há simpatia de uma figura estadual com relação a alguém que controle aqui, ou que comande o partido no município, enfim. Se o partido está organizado estatutariamente... Vai judicializar. Exatamente. Se está organizado estatutariamente dentro de um diretório, ou seja, uma eleição convocada para os filiados participarem, isso dá uma solidez maior que só a justiça pode derrubar. Uma intervenção partidária até pode acontecer, mas tem que ter procedimento administrativo interno no partido, etc. Então, é possível, mas já é mais sólido. E isso certamente vai parar na justiça. Mas, assim... Eu sei que é ruim, eu sei que as pessoas... Mata a eleição, mata o partido, né? Eu sei que no Brasil as pessoas têm essa mania muito correta, inclusive pela nossa história, de achar que partido é sempre vilão. Mas o fato é que a gente tem um princípio na nossa Constituição, aquela que a gente estava falando agora há pouco, que talvez a gente precise mexer, mas a gente tem um princípio na nossa Constituição, que é o princípio da autonomia partidária, da liberdade do partido político. E quando você diz que o partido político tem que ser um grupo de pessoas livres para atuar politicamente do jeito que eles quiserem, qualquer intervenção judicial nas decisões do partido tem que ser vista com muita cautela. Mas é que tá, né, Rogério? Partido político é algo nacional. O problema é que tem... O PT não é antagônico ao PSDB. E tem lugar que não. E aí, como é que você separa que o PT de Santos gosta do PSDB e o PT nacional não? Ou, por exemplo, como é que você explica que o deputado federal de Santos, Beto Mansur, aqui é contra o PT e lá é da base do PT em Brasília? É difícil de compreender, né? Nosso sistema partidário foi criado para termos partidos de viés ideológico. Aí, se na prática eles não são, a gente tem um outro problema. O grande problema é dinheiro, viu? O problema é que é uma farra. Os pequenos partidos surgiram para tomar a sua fatiazinha do dinheiro. E não vai acabar, né? Porque já aprovaram mais verba. Eu acho que o dia que acabar o dinheiro e obrigar os partidos a fazerem, como acontece nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, os partidos arrecadam. Os partidos têm o direito de pedir dinheiro, arrecadar, impõe limites, impõe condições, faz tudo transparente, mas acaba com essa história de dinheiro público. Mas aí as empresas é que vão mandar nos partidos. É um risco que a gente corre. Mas você limita, fala, o partidão não pode receber o dinheiro, Ronaldo, não pode chegar e explodir. Só um pitaco. Se todo mundo sabe qual é a empresa e quanto foi o dinheiro, qual que é o problema? Já resolve. Você fala, olha, esses caras estão ligados ali. Quer dizer, dá transparência ao sistema. E hoje, a empresa que ajuda Tucano não ajuda petista. O que acontece é que falta no Brasil, aconteceu um Watergate que moralizou essa não parte tem sentido. do E até hoje eles fazem arrecadação lá. Mas é mais transparente. Eles arrecadam. Mas é mais transparente. Claro que é transparente. É aquilo que o Meirana falou. Agora, o sujeito monta um partido lá. O sujeito inventa uma bandeirinha, o Partido Nacionalista, o Partido do Trenzinho. E aí, por que ele tem aquele Partido do Trenzinho que nunca ganhou nada, que nunca teve um representante, que faz um deputado por eleição? Porque recebe verba para fundo partidário. Porque vende na hora lá, para apoiar não sei quem. Então, isso é que tem que acabar. E, infelizmente, não foi dessa vez ainda. Né? Não foi dessa vez ainda. E nós estamos encerrando mais uma edição do Ponto de Vista. Passou rápido, né? A discussão, o debate aqui. Obrigado ao Ronaldo Serápicos, ao nosso Rogério Meirana, Aldo Neto sempre participando conosco. A gente com você de segunda a sexta, programa é ao vivo, 1h30 da tarde, reprise do Ponto de Vista, sempre aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite. Tchau, gente.